Negócios à Lupa pela AE Minho. Um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AE Minho sobre temas de economia e sociedade. Todas as quartas, às 11h40 e 15h30. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Negócios à Lupa pela AE Minho. No mês de julho falamos da banca e da relação entre investimento e crescimento económico. Para isso tenho comigo em estúdio Filipe Coimbra, diretor financeiro e de estratégia da Solfarcos, uma spin-off da Minho, que completou recentemente 10 anos. Antes de mais nada, muito obrigado, Filipe, e já agora também parabéns. Muito obrigado. Neste mês de julho estamos a falar de banca, estamos a falar de investimento. Nos últimos 2 episódios, aliás, falamos desta dificuldade que Portugal tem em investir em novos, no caso a banca, tem em investir em novos negócios. E seguindo esta linha, Filipe, perguntava-lhe, para começarmos, sem risco pode existir crescimento económico? Antes de mais, obrigado pelo convite. Em nome da Solfarcos, é um gosto estar aqui. Porque a Solfarcos, como disse bem, começou por ser uma spin-off da Universidade de Minho. Este ano fazemos 10 anos, mas na verdade metade desse tempo de vida foi passado ainda dentro da Universidade e portanto existe esta relação umbilical à Universidade. Depois uma questão muito particular, é um gosto também para mim estar aqui presente, porque cresci também um bocadinho a ter a companhia da Rádio Universitária, portanto, por isso é um gosto. Muito obrigado. Assim, em abstrato, sim, é possível haver crescimento económico sem haver risco, mas é um crescimento muito mais lento, é um crescimento muito calculado e muito mais difícil de depois escalar e ter um retorno tão aprazível e tão vantajoso como seria possível e como seria interessante do ponto de vista de quem está a iniciar o negócio. Agora, também há aqui uma questão que é o risco está associado naturalmente à boa gestão, ou seja, fazer uma análise de contexto, fazer uma análise dos impactos que um risco pode ter e depois criar mecanismos para mitigar esse risco é provavelmente uma das formas que os empresários e quem quer iniciar um novo negócio tem para poder ter sucesso. Acredita que seja uma parte da cultura portuguesa não arriscar tanto? O que é que diria? Eu na verdade não diria isso. Tenho pensado bastante sobre o assunto. Eu não acho propriamente que os portugueses sejam avessos ao risco. Aliás, historicamente, se nós formos puxar o filme atrás, nós somos aqueles que demos novos mundos ao mundo, não é? E, portanto, mesmo o contexto de imigração que os portugueses... Que é atual? Sim, mas mesmo... sim, é atual, é até durante algumas décadas a imigração portuguesa era muito em áreas da população, em franjas da população que não eram propriamente as pessoas mais letradas, digamos assim, com um nível académico mais desenvolvido. Nos últimos anos isso já não tem acontecido, já nas décadas mais recentes nós já exportamos muito conhecimento e pessoas com alto grau de qualificação. Mas, como dizia, eu não acho que propriamente Portugal e os portugueses sejam avessos ao risco. Aliás, mais uma questão que é aquele desenrascanço típico português, que eu próprio critico muitas vezes, porque sou muito mais adepto do planeamento. Do planeamento? É uma espécie de risco, não é? É uma forma de muitas vezes arriscar para resolver um problema. Agora, Portugal tem claramente um problema de escala, não é? E provavelmente isso é aquilo que muitas vezes impede
dos empresários arriscarem mais, ou que esse risco seja visível. Mais do que as pessoas, então, diria que seria se calhar até uma limitação geográfica, diria, Filipe? Sim, apesar de Portugal ter a vantagem de estar localizado, ter toda uma costa extensa, com uma ligação ao mar, não deixa de ser a ponta da Europa, não é? E isso causa alguns constrangimentos, não é? Só temos fronteira com um país, e para chegar ao centro da Europa é preciso passar 2 ou 3 países. Mas sim, esse é um problema, mesmo no contexto atual, em que o mercado é muito mais global e que a tecnologia também potencia que os negócios façam de outra forma. É natural que a dimensão do país e as características do país impeçam um bocadinho investimentos mais avultados e riscos mais passando a redundância, mais arriscados. Que caminhos é que o Filipe consegue perceber que, se calhar, se Portugal, ou até os empresários portugueses tomassem, seria mais vantajoso neste sentido? Sim. Não só os empresários, não é? Que isto tem que ser algo concertado, não? A questão tem que ser algo... Fala também do governo, do Estado. Sim. Tem que haver processos administrativos mais simples, mais leves, este apoio, claro, esta ligação universidades, meio académico ao tecido empresarial, o estímulo também a que haja formação mais técnica. Hoje em dia já não se fala, como se falava daqui a uns anos, que existem poucos licenciados. Neste momento já se começa a falar que há excesso, não diria excesso de licenciados, mas excesso de especialização em determinadas áreas, e áreas mais técnicas acabam por ter lacunas. Portanto, tem que haver uma ligação entre aquilo que é o contexto político e as orientações políticas e obviamente também a área empresarial, o tecido empresarial. Ainda bem que o Filipe fala nesse assunto, também, já que estamos a falar deste risco, desta necessidade de apostar, e já que estamos também a falar da Solfarcos, que é uma spin-off da Minho, vou aproveitar para falarmos um bocadinho também. O Ministro da Educação falou na cerimónia de 10 anos da empresa que esta ligação à universidade é muito importante, especialmente em Braga, que só teve a ganhar com esta ligação. Acredita que lá está, esta ligação à universidade pode ser um passo decisivo para impulsionar estes novos negócios? Sim, e exemplos como os da Solfarcos podem instigar e podem estimular outros inovadores a querer fazer valer as suas ideias e lançarem-se para o mundo empresarial. Por outro lado, também que a própria universidade esteja aberta, como está, como é natural que esteja, e tem havido algumas medidas nesse sentido, de estimular também esse aparecimento de novas empresas e empresas que tenham capacidade de alguma forma se impor. Acredita que esta pode ser esta ajuda, digamos assim, esta ligação à universidade possa contrariar se calhar outras linhas de funcionamento deste tipo de empresas? Acredita que esta ligação mais à investigação, mais à universidade, possa contrariar se calhar um certo tipo de imagem de empresa que só se desenvolve, por exemplo, aqui no Minho, ou até aqui no Norte, por exemplo, a indústria do calçado, a indústria do têxtil? Mais uma vez, como eu dizia atrás, tem muito a ver com a questão da escala, não é? Também aí. Tipicamente em Portugal existem pequenas e médias empresas, e muitas delas como estrutura familiar.
em que o objetivo primordial é a preservação do património, pronto, como é natural e tem que ser o ponto de partida. Depois, colocar aqui alguma inovação nesta equação é sempre um bocadinho mais difícil. Mas mesmo nessas indústrias mais tradicionais que referiu, hoje em dia já se vê grande necessidade, há também, eventualmente, porque uma nova geração veio também a ocupar cargos de chefia dessas empresas, vieram a incorporar essa tal necessidade de ter dentro da própria empresa uma área de desenvolvimento tecnológico, de inovação, e portanto eu acho que neste momento é impossível, é impensável uma qualquer empresa, mesmo nessas áreas mais tradicionais, não terem quase com um departamento de inovação. Eu acho que é importantíssimo e fazer uma ligação direta à universidade, como outras empresas aqui o fizeram. Já não vou dar um caso de uma Bosch que tem uma que ligação, é mundial? Sim, e que tem uma estreita ligação, mas mesmo as pequenas e médias empresas têm que apostar nisso, porque lá está, mesmo com o advento da inteligência artificial vai haver algumas atividades mais rotineiras, de rotina, que vão passar a ser automatizadas. E, portanto, a parte da criação e da inovação tem que estar presente em todas as empresas. Falando desta necessidade, Filipe, nós também já vimos falando desta necessidade de inovar, desta necessidade de incorporar a inovação em todas as empresas, assim que se for possível, porque também há empresas que não têm essa necessidade, ou que também não têm essa possibilidade num curto, médio prazo. Acredita que deveria haver mais apoio, seja por parte do Estado, seja por parte da banca, para fazer aposta nesta inovação? É necessário? Sim, acho que sim, acho que é fundamental que existam esses tipos de apoio para poder pelo menos numa fase inicial, alavancar os negócios. O caso da Solfarcos é paradigmático disto, quer dizer, a Solfarcos nasce a partir de um projeto europeu em que um dos objetivos desse projeto que era financiado era a criação de uma empresa que estivesse presente no mercado. E foi esse arranque inicial que permitiu à empresa depois desenvolver-se. Claro que depois houve aqui um rasgo dentro da própria empresa e liderado pelo nosso CEO, o professor Artur Cavaco Paulo, que não olhou para o negócio em si apenas e só com um produto e, portanto, desde logo diversificou, porque para continuar a fazer investigação, por exemplo, no nosso caso, na área farmacêutica, era preciso ir buscar receita a outra área e entra, no nosso caso, a área cosmética. Mas, obviamente, neste caso foi um financiamento europeu e que nós fomos à procura. Obviamente que tem que haver da parte, por exemplo, de business angels em negócios de início, seja também de alguns apoios estatais com risco partilhado. Tem que haver esses apoios para que, de alguma forma, as empresas possam depois alavancar. Esta existência de empresas como a Solfarcos, que o Filipe faz parte e falou agora, desta necessidade de haver pelo menos uma ajuda no impulso, acredita que exemplos como a Solfarcos, no caso aqui na região, podem ajudar outras empresas também a direcionar estas necessidades de inovação, de tecnologia? Sim. Eu acho que é quase como um exemplo para outras conseguirem ter um boost, um estímulo para poder se lançar também e para poder não ter o tal receio do risco. Acho que sim, acho que nós podemos
afirmar como um exemplo de sucesso para que outros possam de alguma forma também prosseguir as suas ideias. Há pouco estávamos, só aqui um à parte, há pouco estávamos a falar também de algumas características que a nossa própria cultura empresarial tem. Em Portugal, algo que nós sentimos é que por vezes um exemplo de insucesso é uma marca que fica, uma nódoa que fica para sempre ligado a quem teve esse insucesso. Em ecossistemas mais maduros, isso não acontece. Às vezes, muitas vezes é visto como um ponto de aprendizagem e, portanto, esses que passaram por um processo de um negócio menos bem conseguido são depois estimulados a poder fazer, a ter uma segunda oportunidade. Acho que em Portugal penaliza-se um pouco quem não a tentativa. Sim. Muito bem, muito obrigado, Filipe. Obrigado. Ficamos aqui com umas dicas mestras, digamos assim. Eu volto na próxima semana com mais um novo episódio. Entretanto, pode ouvir este e outros episódios em rumo.pt ou nas redes sociais da Associação Empresarial do Minho e agora também no canal Spotify da AE Minho. Como vos disse, eu volto na próxima semana. Até lá. Negócios à Lupa pela AE Minho. Um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AE Minho sobre temas de economia e sociedade. Todas as quartas, às 11h40 e 15h30.